Uma caída aqui, mas voltou ao normal. Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, beleza. Espera aí uns 5 minutinhos para o pessoal entrar. Ok. Daniel da DR Energia tá aí, já presente. Vinícius, Jair, show de bola. Legal, Isabel. Tarde, pessoal. Entrou agora, a gente tá só esperando o pessoal entrar aqui para a gente começar. Boa tarde, Douglas. A gente tá só esperando aqui o pessoal entrar para poder começar. Boa tarde, Ayrton.
Boa tarde, Vicente. Dá para a gente começar, à medida que o pessoal for entrando. Bom, já são 17h06, né? Eu vou começar aqui apresentando aqui a gente dessa live. Como eu falei, meu nome é Lucas, né? Eu sou coordenador de engenharia aqui da UIM. Boa tarde, André. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre umas tecnologias de módulo, né? Porque a gente sabe que módulos fotovoltaicos, no passar dos anos, vão sendo sempre criadas novas tecnologias para que a gente consiga trabalhar com maior eficiência do módulo, né? Com mais energia, maior potência. E a ideia é sempre que não aumente tanto de tamanho, né? Então, a gente, como exemplo, né? A gente viu aí que antigamente eram módulos apenas policristalinos, aí criou-se o monocristalino para melhorar essa geração, eficiência, módulos tipo PERC, bifacial. Então, com o passar dos anos, a gente vê sempre essa evolução da tecnologia de módulos. E hoje, a gente está aqui apresentando para vocês, né? Eu convidei a Marina Dias, da JA, que é engenheira de geração distribuída da JA Solar, para falar um pouco sobre essa nova tecnologia que a JA lançou aqui esse ano. E a WIN, né, é o primeiro distribuidor a ter esses módulos em estoque, exclusividade. Então, a gente comprou aí da JA e já está à venda, disponível, né, módulos de 565 watts. E a ideia é a gente apresentar um pouco, né, introduzir um pouco sobre as vantagens desse módulo. Então, hoje a gente vai estar aqui até umas 6 horas falando, né, sobre isso. E para poder especificar mais isso, né, eu trouxe a Marina aqui. Então, quais as vantagens, né, assim, só resumidamente para poder a Marina continuar. O N-Type, ele veio com a ideia, né, de poder ter umas vantagens em relação ao módulo P-Type. Que vantagens são essas, né? Menor degradação, né, com o passar dos anos, maior geração de energia, sem aumentar o tamanho do módulo em relação ao P-Type. Tudo isso são vantagens que são bem significativas na hora de você criar, fazer sua usina, seu projeto, para poder ter uma eficiência melhor, um resultado melhor. Então, para dar continuidade aqui, eu gostaria de convidar a Marina aí para começar uma apresentaçãozinha aí, para tirar mais as dúvidas de vocês. À medida que ela for finalizando, a gente abre um espaço no final para vocês perguntarem, tá bom? Pode falar, Marina. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada aí pelo convite ao WIN, grande parceiro nosso. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Por favor, me avise se vocês já veem. Foi? Estamos vendo sim. Beleza. Bom, pessoal, então, novamente, eu sou a Marina, sou engenheira eletricista, eu trabalho aqui no setor técnico da JA, tá? Focado em projetos de geração distribuída. E hoje, aqui nessa nossa conversa, no nosso bate-papo, eu vou apresentar a nova família de módulos da JA, que é a família Deep Blue 4.0X, que define os módulos de características do tipo N, tá? Então, ao longo da apresentação, eu vou definir os módulos do tipo N, o que eles são, como funciona a célula, apresentar as características aqui dessa nova família. E se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Fazendo uma breve introdução aqui, né, sobre o porquê que a nossa empresa se chama JA Solar, que muitas vezes vários clientes perguntam. E esse nome decorre da inicial do Jin Long, que é o grupo do qual o nosso fundador, o Jin Long Baofan, é o principal acionista. Então, o J parte daí e o A vem de Austrália, já que a nossa marca foi criada através de duas empresas australianas. Lembrando que a JA também é uma empresa chinesa, né? A nossa sede fica ali em Pequim, na China, mas a gente também conta com 12 fábricas totalmente automatizadas, de ponta a ponta, localizadas todas ali no Oriente. Tá? O que eu vou falar hoje para vocês? Um breve resumo aqui. Vou começar a parte 1 da apresentação definindo as nossas células de alta eficiência, nossas células do tipo N.
Depois vou passar para as vantagens dos módulos, vou passar para a descrição do módulo N-Type, aí alguns parâmetros que diferem essa tecnologia. Eu acho que essa semana eu não devo ir para aí não, viu? Da tecnologia, eu acho que eu ver, lembro. eu fiquei marcando. Beleza. Aí vou descrever o módulo, tá? O módulo tipo N, e por último, falar das vantagens dessa nova tecnologia que a gente está inserindo aqui no mercado. Então, parte 1, células de alta eficiência. Primeiro, eu gostaria de começar mostrando o roadmap da JA, ou seja, da onde que a gente veio e qual que são as nossas projeções para as tecnologias celulares no futuro. Bom, estamos aqui, né, no Q1 de 2023 e, atualmente, nós temos inserido no mercado e rodando as tecnologias, principalmente do tipo P, que são as células PERC, e também as tecnologias do tipo N, que é o tipo construtivo de célula TOPCon. Tá? Mais para frente eu vou definir certinho o que são essas duas tecnologias e quais são as principais diferenças, mas aqui eu queria focar também no futuro, e mostrar quais são as apostas da JA para os próximos anos em termos de tecnologia. Temos também uma tecnologia que chama HJT, que seria caracterizada como heterojunção, tá? Essa tecnologia de célula, ela mistura dois tipos de silício, sendo eles o silício monocristalino e também o silício amorfo, tá? A partir dessa mistura de tipos de silício, nós melhoramos a capacidade de absorção de radiância do módulo e, sendo assim, conseguimos ter uma eficiência maior a nível celular. Lembrando que a nossa meta, assim como o Lucas citou no começo, é melhorar a eficiência da célula mantendo o tamanho, né? Porque a gente precisa otimizar a área de manter os padrões que a gente já tem disponível no mercado. Além dessa tecnologia HJT, temos também aí no nosso radar a inserção da tecnologia IBC/HBC. O que seria também essa tecnologia? A partir de estudos, foi relatado de que, através de todos os contatos ali da célula, né, principalmente os busbar e os fingers, contatos elétricos, eles vão ser passados para a parte traseira da célula. O que a gente ganha com isso? A gente ganha um menor sombreamento interno a nível celular. Então, claramente, né, se a gente tem um menor nível de sombra, nós conseguimos ter uma maior eficiência, maiores potências, maior produção de energia. E aí, uma outra tecnologia que também vem crescendo os estímulos e até os olhares, né, para essa nova tecnologia é a célula do tipo tandem. Essa célula do tipo tandem, ela vai misturar os elementos da perovskita e também do silício. E qual seria o ganho que a gente tem através dessa mistura, tá? Conseguiremos absorver diferentes comprimentos de onda, ou seja, cores da luz que antes não eram absorvidas vão conseguir ser absorvidas e, sendo assim, vamos ter uma otimização na produção de energia. Essa tandem seria essa linha caracterizada em azul aqui, e como vocês podem ver, vamos conseguir atingir eficiências bem altas, de aproximadamente aí 29%. Tá? Então, como eu falei para vocês, a JA ela tem várias fábricas, né? Então, por a gente ter diversas fábricas, a gente consegue fazer diversos testes ali nas linhas de produção, né? Então, todas essas tecnologias que eu citei para vocês, HJT, IBC e Tandem, já vêm correndo nas nossas linhas, já vêm sendo testadas, e o mais importante também é que a JA foca muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Temos altos investimentos aí nesse campo, justamente para estar sempre na frente do mercado, acompanhando as tendências e trazendo o melhor produto aí para o nosso cliente final. E agora, partindo mais para o tema aqui dessa nossa apresentação, que seria o que são as células P-type e as células N-type. Eu acredito que seja bem importante que vocês tenham fixados na cabeça as principais diferenças entre esses tipos construtivos de célula, tá? Para saber quais são as vantagens de um modelo ou outro.
Tá? Lembrando que a tecnologia PERC, ela ainda é altamente disseminada no nosso mercado, tá? Ela tem muitas vantagens e ela não vai sumir simplesmente, né? Ela também ainda continua sendo utilizada dependendo da aplicabilidade do projeto. Bom, começando aqui com a principal diferença, seria o elemento de dopagem, o processo de dopagem do silício. Bom, como vocês sabem, o silício no seu estágio puro, ele não é um bom condutor de corrente elétrica, tá? Ele tem capacidades elétricas ali bem reduzidas quando na sua forma pura. Então, para que ele seja um bom condutor de corrente, né, para que ele consiga esse fluxo de corrente, ele precisa receber uma dopagem, tá? Essa dopagem seria basicamente a inserção de impurezas no silício puro para que ele passe a ter melhores parâmetros elétricos e consiga conduzir corrente. Então, nas células do tipo P, essa dopagem ela é feita com o elemento boro, tá? Ou, no caso da JA, com o elemento galho. Lembrando, pessoal, que essa tecnologia de célula PERC, ela é uma patente JA, tá? Altamente aí disseminada no mercado, né? Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido, e ela veio da gente, tá? Uma patente que a gente tem muito orgulho aí de falar que é nossa. Bom, então esse silício, né, ele foi dopado com o elemento boro, e o boro, ele tem uma característica, através dos elétrons ali da camada de valência, que ele tem, quando ele se recombina com o silício, forma ali uma lacuna, né? Então, ele tem uma característica de material positiva. Seria uma característica ali de condução de corrente elétrica positiva. Por isso que leva o nome tipo P, tá? Por essa condução positiva de corrente. Lembrando que ali também, para que haja o efeito fotovoltaico na célula, né, ela também precisa ter uma junção ali P e N. Ou seja, ela precisa ter tanto características do tipo P quanto características do tipo N. Mas na célula do tipo P, o que predomina, que seria essa camada em azul aqui que vocês estão vendo, é a camada do tipo P, tá? Então ela é maior em termos de abundância do que quando comparada à dopagem do tipo N, que essa célula também recebe, que é caracterizada aqui por essa linha vermelha, tá? Então, basicamente, resumindo, o elemento de dopagem das células do tipo P seria o boro, ou no caso da JA, o galho. E aí, quando a gente parte para a tecnologia do tipo N, como principal ali no início, a gente muda o elemento de dopagem, tá? Então, o elemento vai sair do boro ou do galho para o fósforo. Aí o fósforo ele tem uma estrutura em que ele tem elétrons, quando ele tem 5 elétrons ali na camada de valência, né? Então, quando ele se recombina com o silício, que tem 4 elétrons, ele tem um elétron livre, né? Então, como a gente sabe, o elétron ele tem uma carga negativa, tá? Então, com isso, essa estrutura ela tem a circulação de corrente em fluxo negativo. Por isso também que leva o nome N-type, tá? Então, aqui, novamente, assim como na célula do tipo PERC, o que predomina nessa combinação é a camada do tipo N, tá? E também, para formar a junção P e N, vai receber essa dopagem do tipo P também, mas em menor escala. Outra diferença importante seria a quantidade de camadas que essas células possuem. Acho que tem até um aqui. A quantidade de camadas que essas células possuem, tá? Então, a tecnologia do tipo N, ela é um pouco mais avançada, né, mais tecnológica, então ela possui mais camadas internas, que são referenciadas aqui, ó. Enquanto as células do tipo N, elas possuem 7 camadas, quando comparadas com as células do tipo P, que possuem apenas 5, tá? E qual que é a função dessas camadas extras que as células do tipo N possuem? Acho que eu vou falar aqui nisso aqui. E aí, como eu mencionei no slide passado, né, a gente tem a inserção dessa nova camada de passivação, que as células P-type não possuem. Tá? E qual que é o ganho que a gente tem com a inserção dessa camada de passivação? A função principal dela é reordenar os elétrons, tá?
Então, por exemplo, vamos pensar numa situação de altas temperaturas, como é o caso das células fotovoltaicas, né, que operam aí em temperaturas bem elevadas. Nesse cenário, os elétrons eles ficam muito agitados, tá? Eles ficam muito desordenados. E quando a gente insere essa camada de passivação, né, cuja principal função é ter essa reordenação dos elétrons, nós conseguimos ter um melhor fluxo de corrente, tá? Tendo um melhor fluxo de corrente, nós aumentamos a VOC ali dessa célula, né? E, claramente, né, quando a gente aumenta a potência, quando a gente aumenta a tensão, a partir da equação aí de potência, né, P igual a UI, nós aumentamos a potência que essa célula pode atingir. Tá? Então, baseado aqui nesse conceito de passivação, a gente consegue melhores índices de VOC e também de eficiência, né? Já que a gente tem um fluxo mais contínuo de corrente quando comparado, por exemplo, às células do tipo P, que não tem essa camada extra. E aqui, então, em palavras mais engenharias aqui, essa camada tem a função de restringir os portadores minoritários e facilitar a passagem dos portadores majoritários, que são os responsáveis ali por produzir a corrente elétrica da célula. Partindo agora para as características do nosso módulo N-Type. Primeiramente, nós migramos da célula Persil+, tá? Que era a célula caracterizada ali dos elementos dos módulos do tipo P, para a célula Bicium++, tá? Patente JA também. E essa célula, como eu falei para vocês no slide passado, ela tem esse grande diferencial de possuir essa camada de passivação para reordenar internamente ali o movimento dos elétrons. Com isso, né, com a inserção desse novo tipo celular mais tecnológico, com mais funcionalidades, nós conseguimos atingir maiores potências e também uma maior eficiência. Tá? Lembrando que a eficiência a nível celular aqui das células do tipo N está acima dos 25%, enquanto as células do tipo E caminham ali em 23,5%. Esses módulos, eles sofrem também uma menor degradação, tá? Devido à composição das suas células ali, que eu também vou passar por esse tema um pouquinho mais para frente. Tá? Então, ele tem uma menor degradação a nível no primeiro ano de uso. Tá? Então, no primeiro ano de uso, ele tem uma degradação menor do que 1%, quando comparado ali com até os 2%, que a gente tem familiaridade na família do tipo P. E também, ao longo dos próximos anos ali de instalação, né, essa degradação vai ser de 0,4 por ano, enquanto as do tipo P já tinham um valor ali de 0,45. Esses módulos, eles têm uma menor influência da temperatura, tá? Eles têm coeficientes mais otimizados de temperatura, então eles conseguem performar melhor em temperaturas mais extremas, né? Principalmente o calor, que é o caso aqui do Brasil, como também no frio, né? Então, ele sofre menor influência da temperatura. Temos também um maior fator de bifacialidade, quando comparado com os módulos do tipo P. Tá? Esse fator aí ele foi alterado de 70% para 80% nos módulos do tipo N. E eles também possuem uma melhor performance em baixa irradiância, ou seja, mais no começo da manhã ou no final da tarde, né, quando a gente já tem níveis menores de irradiância, ele consegue estimular melhor os elétrons para que eles consigam entregar maiores níveis ali de corrente. Então, se pensarmos aí numa curva característica de geração, né, como vocês já devem estar acostumados, a gente consegue alargar essa curva ali nas extremidades, né? No começo do dia ou no final do dia. E também, né, não podemos deixar de citar a confiabilidade dos nossos módulos, né? A família JA, todas as famílias de módulos JA têm excelente confiabilidade, testados pelos mais rigorosos métodos de certificação. E também é sempre importante lembrar que nós temos uma verticalização na nossa produção fabril, tá? Ou seja, nós temos o domínio
de todos os processos ali que o silício é transformado, né, até chegar no nível do módulo. Então, desde os wafers até a junção ali de todas as células para formar o módulo, nós temos todo esse controle. Isso aumenta a qualidade do produto que você vende, né? Você tem um maior controle ali de todos os processos, de onde veio, para onde vai, aumenta a confiabilidade que você tem na empresa. Bom, e aí, dessa família dos nossos módulos N-Types, nós temos dois modelos diferentes. O modelo que consta com 72 células e o modelo de 78 células, tá? Então, basicamente, a diferença entre um e outro é que nós adicionamos uma linha aí de células para os modelos da 78. Eles continuam com dimensões bem parecidas, o que facilita ali nos métodos de instalação e de fixação, né? Vocês podem ver aqui que a largura dele é mantida, tá? Então, a gente também sempre preza por manter a padronização dos nossos módulos, né? Para que eles sejam compatíveis com todas as estruturas de fixação e etc. Tá? Então, nesse modelo de 78 células, como nós inserimos uma linha a mais, claramente ali nós temos maior área, né? Então, maior área de absorção de energia. E com isso, a gente consegue ter níveis de potência maior, que vão aqui dos 600 watts até os 625. E já a família de 72 células, a gente tem, vamos ter disponíveis aqui as potências de 555 até 580 watts. Como eu mencionei para vocês, né, temos a melhora nesses coeficientes de temperatura, vai de 0,3 percentual por grau Celsius, uma menor degradação, tá? A degradação de PID ali é 1% no primeiro ano de operação, e mais a degradação anual, que pode chegar até 0,4% nos anos posteriores de instalação. E benefícios bifaciais, né? Bifacialidade de 80%, que reflete num ganho adicional de energia ali ao longo de todo o período, de 10% ou até 30%. Agora, falando um pouquinho também das vantagens de utilizar as células N-Type, tá? Entrando mais no nível do detalhe desses parâmetros que eu mostrei para vocês, falando sobre degradação. Tá? A degradação nas células do tipo P, que a gente está acostumada, seria de no máximo 2% ao ano, e aí esse nível caiu aqui nessas células devido aos estudos, né, de novas tecnologias, caiu para 1% no primeiro ano, mais 0,4% ao longo dos 30 anos de geração. Lembrando que, pessoal, não é porque tem 30 anos aqui, né, que depois desse tempo o seu módulo vai parar de gerar, né? Essa é a garantia de performance que a gente providencia do nosso produto, mas claramente, ao longo aí da vida do módulo, ele vai performar bem mais que 30 anos. Mas a gente garante que até o 13º ano, até o 30º ano aí de instalação, você vai encontrar uma potência nominal a nível do módulo de no mínimo aí 87,4%, tá? O que é bastante aí, uma potência bem elevada, isso falando de anos aí de instalação. Bom, e também, né, como eu falei para vocês, essas células N-Type dopadas com fósforo, elas fogem do efeito boro-oxigênio que a gente encontra nas células do tipo P aí, muito disseminadas no mercado, né? Esse efeito, ele estimula a recombinação ali dos elétrons. Então, se os elétrons eles se recombinam, não existe mais elétrons livres, basicamente, para produzir ali o fluxo de corrente. Então, como a gente muda o elemento de dopagem, nós temos essa característica de menor degradação, por fugir desses efeitos aqui que reduzem a vida útil do módulo. Coeficiente de temperatura, né? Bom, é bem importante a gente sempre analisar a nível modular aí quais são os coeficientes do fabricante que você está utilizando. Por quê? Porque a gente sabe que na vida real, né, o módulo ele não vai performar de acordo com sempre, né, com as características
prescritas no datasheet, né? Conforme o local de instalação, se é mais quente ou se é mais frio, os parâmetros dos módulos, eles tendem a se modificar, né? Como, por exemplo, a tensão, a corrente, dependendo da radiância. Então, a JA garante que esses coeficientes de temperatura menor auxiliam na geração de energia e na performance em temperaturas mais extremas, né? Como a gente sabe, aí todo componente eletrônico, no meu caso aí dos módulos e dos componentes fotovoltaicos, eles tendem a performar melhor, eles tendem a ter uma queda de performance em altas temperaturas, né? Tem perdas ali por calor, perdas por efeito Joule ali envolvidas, e quando eles têm esse menor coeficiente, eles tendem a gerar mais, né? A sofrer menos com a questão da temperatura. Tá? Então, se a gente for fazer essa comparação aqui das células do tipo P com as células do tipo N, por exemplo, aqui em uma temperatura de 50 graus Celsius ali do módulo, teremos 91% aqui de geração, enquanto nas células do tipo P, 89,5%. A gente fala aqui em eficiência, né? Normalmente, quando a gente acrescenta milésimos assim de eficiência, se a gente for analisar a geração como um todo, já tem grandes ganhos envolvidos, né? Então, a cada décimo aí que a gente consegue melhorar de eficiência, vai ter um ganho na geração, com certeza, ali do sistema do cliente. Temos também um maior fator de bifacialidade, tá? Como eu falei para vocês, saiu de 70% para 80% nesses módulos do tipo N. Mas também lembrando que a bifacialidade, né, o fator bifacialidade, depende de outros parâmetros também, né? Como o método ali de instalação dos módulos, a altura que eles estão do chão, o espaçamento entre as fileiras, né? Não é só não depende da característica de albedo, né, do solo, mas aqui a gente garante esses 10% extra aqui, maior do que o N-Type, tá? Então, ao longo dos anos aí, ele tem um ganho maior por conta desse aumento da bifacialidade do sistema. Só voltando aqui, pessoal, lembrando da menor degradação também, outro ponto que é importante a ser analisado é que as nossas tecnologias do tipo N, elas são todas double glass, tá? Então, a gente tem ali vidro-vidro, né, entre a estrutura do módulo. E quando a gente tem células do tipo P, módulos do tipo P, eles normalmente trabalham com o backsheet ali de plástico, né? E a degradação do plástico é bem mais acelerada do que a do vidro, por exemplo. Então, também é um fator que auxilia nessa menor degradação desse tipo de equipamento. Melhor performance em baixa radiância, né? Bom, como eu falei para vocês, uma das grandes vantagens dessa tecnologia, né, é a redução da resistência a nível celular, tá? Então, se temos essa menor resistência, os elétrons circulam ali dentro com mais facilidade, tá? E temos também uma melhor performance em baixa irradiância. Então, novamente, ali no começo do dia, ou mesmo no final do dia, quando temos níveis de irradiância menor, essas células conseguem performar melhor, têm um melhor desempenho quando comparadas às células do tipo P, refletindo também nesse ganho de energia extra. Bom, temos algumas outras vantagens, agora falando também da confiabilidade, né, da série Deep Blue, de toda a série JA. Todos os nossos módulos, eles passam por diversos testes, né, testes aí de desempenho, de confiabilidade, de qualidade, e aí a gente tem como padrão, né, como principal ali para qualquer módulo de qualquer fabricante ser vendido, ele precisa da certificação TUV, né? E essa certificação TUV, ela tem um target aqui que estipula que podem ter até 5% de níveis de perda após os testes, isso perda da potência nominal, tá? E aí, quando a gente observa os resultados da JA,
para todos esses testes aqui, né, Damp Heat, Thermal Cycle, PID, nós temos um nível bem menor de perdas de energia envolvida, chegando aqui a, né, uma média de 2%. Isso por quê? Porque além da TUV, nós também fomos testados por outros organismos aí que fazem a certificação dos módulos, como o PVEL ou ERTC, que eles estressam mais os módulos, né? Os testes, eles são mais abruptos, assim, né? Eles tendem a estressar mais. Então, aqui a JA sempre tem resultados muito bons, tá? Com pouquíssimo nível de perda de energia após aí todos esses ciclos de testes serem realizados. Outro ponto também que a gente tem que analisar sempre é a compatibilidade técnica, né? Então, os módulos do tipo M, eles possuem as mesmas dimensões mecânicas dos módulos do tipo P, tá? Então, aí você consegue ter uma compatibilidade com estruturas de fixação, ou mesmo em caso de projetos de grande porte, total compatibilidade com os trackers utilizados. Tá, então a gente mantém essas dimensões justamente para manter toda a padronização, né? Para que a gente seja compatível com os outros equipamentos disponíveis no mercado. E é claro, né? A gente também precisa pensar na compatibilidade com o inversor, tá? Então aí principalmente todos os inversores vendidos pela WIN, são todos compatíveis com esses módulos, né? É um termo que a corrente é um parâmetro que a gente sempre tem que analisar, né? Para que o inversor consiga extrair toda a potência aí disponível pelos módulos. Então, a JA tem todo o cuidado de lançar produtos que sejam compatíveis no mercado, tá? Então, o nível aqui da nossa corrente para esse tipo para essa tecnologia é de 13,14 ou até 13,48 ampere. Conseguimos aí produzir um tamanho de string de 27 ou até 29 módulos, aí dependendo do local de instalação, né? Conseguimos construir aí strings longas. Outro ponto importante sabe aí que na hora da instalação, se tem problema com o cabo, né? Às vezes é difícil de solucionar, né? Tem que refazer projeto, etc. Então, temos esse tamanho de cabo de 1,3 e 1,5 metro. Além disso, também, sempre que falta cabo, né? Entre aspas, precisa fazer alguma emenda ali no seu sistema que pode vir a originar um ponto quente e possivelmente um arco elétrico. Então, todos os tamanhos de cabo que a JA fornece, dá tranquilo ali para fazer todo tipo de ligação, sem ter que se preocupar com emenda de cabo. Outro ponto também são os conectores fornecidos aqui, tá? Os conectores são do tipo QC4, ou também ali na hora da sua solicitação de compra, você pode pedir que venha um MC4, tá? E assim como é importante falar também, né, que é muito importante que os conectores ali da sua instalação, tanto entre módulos quanto entre módulo e inversor, sejam todos de mesmo fabricante, né, por conta de, novamente, de incompatibilidade ali entre os conectores, que pode vir a gerar um ponto quente e futuramente um arco elétrico. Então, em termos de segurança, tá, todos os nossos conectores aí são das melhores fabricantes e das melhores marcas. Bom, e aí agora falando em termos de custo, né? Quais que são os ganhos aí que a gente consegue atingir utilizando esses módulos? Primeiramente, um custo nivelado ali de energia elétrica, né? Menor. Por quê? Porque como a gente vem otimizando as nossas tecnologias, a gente tem conseguido inserir mais eficiência no mesmo espaço, né? Numa mesma área. Então, com isso, a gente precisa de menos equipamentos, né, para atingir determinadas potências instaladas. Por exemplo, precisa de menos módulos, precisa de menos conectores, menos cabos. Então, isso tem uma influência direta no L-Coil ali do seu sistema, né? Que, por exemplo, quando comparado com uma mesma instalação utilizando
utilizando módulos do tipo P, tem uma redução aí de 4,6%. E também tem todo o fator de bifacialidade, né, que eu comentei com vocês. A célula consegue absorver energia tanto da parte frontal quanto traseira, e aí todas essas somatórias de vantagens são traduzidas em um custo menor do seu sistema, né? Assim como de BOS, né, BOS, temos uma redução ali nas miscelâneas, nos custos de miscelâneas, basicamente de 2,1% menor do que quando comparado com os tipo P. Bom, e essa tecnologia do tipo M é uma tendência crescente aí a nível mundial. Bom, acredito que todos vocês também já repararam que as tecnologias elas avançam com o tempo, né? Então, lá no começo a gente tinha polissilício, que migrou para mono, e agora a gente vê que essa nova tecnologia do tipo N vai ser uma grande tendência no mercado, tá? Então, por exemplo, se a gente for analisar aqui no ano de 2030, por exemplo, basicamente um terço aqui, né? Um terço HJT, heterojunção, né? Que eu expliquei para vocês lá no começo. Basicamente aqui um terço de células do tipo TOPCon e os outros aqui serão outras tecnologias. Então, por isso que é muito importante que a sua fabricante invista em pesquisa e desenvolvimento para estar sempre na frente aí do mercado, né? Sempre visando melhorar a tecnologia aí do nível de célula. Então, a gente vê que essa nova tecnologia tipo N realmente vai ser uma tendência que já está se concretizando no mercado. Inclusive, em termos de capacidade produtiva, a JA até o final do ano, né, até o final desse ano de 2023, vai ter 50% de capacidade produtiva de células do tipo P e 50% de capacidade produtiva de módulos, né, do tipo M. Então, realmente, tendemos a avançar nessas tecnologias aqui. Outro ponto, né, que a gente sempre precisa analisar e sempre precisa focar na escolha de um módulo, de um bom módulo, são as certificações, né? Como eu falei para vocês, a TUV, né, que seria a IEC 61215 e a 61730, é o mais básico ali que a gente precisa ter, né? Todos os módulos precisam ter essa certificação TUV. Mas é sempre bom estimular os clientes, né? A olharem para outros tipos de certificação. Por exemplo, a RETC ou a PVEL aqui, que na minha visão são uma das principais, né? Porque justamente como eu falei em outros slides, são organismos de certificação que estressam mais o módulo, tá? Então, eles vão testar o módulo, primeiramente, por mais tempo, tá? Normalmente os módulos são testados aqui ao longo do período de 1 ano, e eles sofrem muito mais, né? Muito mais estresse mecânico. Então, se a sua fabricante possui essas certificações, claramente significa que ela vai ter uma eficiência melhor, né? Que ela vai atuar melhor nos níveis reais, né? De instalação. Que a TUV também se baseia muito nas condições STC. Né? Então, esses outros organismos veem como que o módulo atua ali instalado mesmo, né? Ali no ambiente. E também certificados ali de ambiente, né? De declarações ali que seguem todas as exigências ambientais, de reciclagem, etc. Então, é sempre bom relembrar o cliente para olhar para essas certificações, né? Que fazem toda a diferença ali quando a gente pensa em termos de geração. Bom, vou deixar meu contato aqui com vocês também, tá? Meu contato aqui, meu e-mail, meu celular, podem ficar à vontade para tirar mais dúvidas. E eu gostaria de relembrar vocês para seguirem a gente também nas redes sociais, tá? JA Solar Brasil, aí no Instagram e no LinkedIn. A gente sempre publica várias notícias, novidades, e aí é sempre bom acompanhar a gente nessas redes. E aí, por isso, hoje a apresentação foi isso, pessoal. Então, não sei se queria abrir para dúvidas aí, Lucas. Aí a Muito gente bom. pode.
Beleza, pode ir explicando aí. Marina. Então, eu vou só fazer um comentário aqui, daqui a pouco a gente abre aqui para as perguntas, então quem quiser já levantar a mão aí, tiver dúvida, vai levantando, que aí eu vou abrindo o microfone de cada um para vocês falarem. Muito boa apresentação, Marina. Marina, só comentando aqui, que, como você falou, essas tecnologias de módulo, né, no passar dos anos o fabricante, né, já estava fazendo, elas vão se fixando no mercado, né, da mesma forma que o Uhum. monocristalino sobressaiu o polo, e hoje a gente só vê módulo praticamente monocristalino. A tecnologia PERC, que a JA patenteou também, é outra tecnologia que você não vê mais módulos sem ser PERC. Da mesma forma, a gente acredita, né, Marina, que nos próximos anos a tecnologia N-Type ela vai dominar o mercado também, né? Então, você praticamente só vai ver desse tipo de molde, né, a partir de 2030, como a Marina falou. E acredito que quem sair primeiro aí nesse mercado vai se destacar lá na frente, né? Quem começar a Com comprar. certeza, com certeza. E as tecnologias, né, as novas tecnologias, elas primeiro, elas têm um tempo de transição, né, para entre Isso. uma sair de uma e ir para outra. E também elas têm um tempo de maturação no mercado, né, justamente para os clientes irem entendendo como que funciona, se na aplicação dele é melhor usar uma célula, um módulo do tipo P, um módulo do tipo N, mas realmente, devido a essa maior eficiência, né, a gente acredita fortemente que no futuro essa tecnologia já seja bem mais disseminada no nosso mercado, assim como já é em outros países, né? Por exemplo, países da Austrália ou até mesmo na China, essa tecnologia já está bem mais disseminada. Perfeito, perfeito, Marina. Eu vi que você falou do fator de bifacilidade, né, que aumenta bastante. Era uma dúvida que o pessoal me perguntou se esses módulos N-Type eles vão vir somente no modelo bifacial. Pode Sim, confirmar? sim, são módulos somente dos bifaciais, tá? Justamente porque ele tem um ganho melhor, né? Ele tem um ganho melhor. A tecnologia N-Type, ela performa melhor quando agregada ali ao fator de bifacialidade. Então, os nossos módulos vão ser bifaciais, tá? Perfeito. Inclusive, é o módulo que a gente já tem na Win, né? Ele é bifacial de 565 Isso, watts. Então, quem quiser exato. comprar, já está disponível aí, tá? A primeira pergunta aqui foi do Tiago. Ele perguntou: boa tarde, Topcon é diferente de N-Type? O Topcon é o tipo tecnológico da célula, tá? Então, ele é o tipo de fabricação da célula. As células do tipo. Eu vou voltar aqui no slide para vocês. A célula Topcon, ela está dentro da célula do tipo N, tá? Então, dos N-type. Uma célula que é N-type, ela pode ser Topcon, assim como ela pode ser de heterojunção, tá? Então, elas estão inseridas ali, uma tecnologia está inserida na outra. Se a célula é Topcon, ela é do tipo N, mas também podem ter células do tipo N que não são da tecnologia de construção celular Topcon, tá? Mas uma célula Topcon sempre vai ser do tipo N, tá? Perfeito. Justamente ali por conta do processo de dopagem, das camadas que eu expliquei para vocês, de passivação, tá? Então, é toda uma construção ali da tecnologia da célula que é caracterizada pelo nome Topcon. Perfeito. Mais alguém tem mais perguntas? Agora é a hora de perguntar, pessoal. Pode ficar à vontade. Quem quiser abrir o microfone para falar também, pode ficar à vontade. Até agora não. Mas uma dúvida também que o pessoal pergunta bastante no suporte técnico, Marina, é se a célula N-type, ela, no caso, ela tem um maior fluxo de elétrons do que a P-type. Isso, a questão é que o fluxo é otimizado, tá? Então, justamente por as células do tipo N possuírem essas camadas extras a nível celular, tá? Que as células do tipo P não possuem, o fluxo do movimento ali dos elétrons é otimizado, tá? Então a gente consegue aproveitar melhor esse fluxo de corrente, tá? Não é que tenha mais, porque se a gente for analisar em um mesmo nível de radiância, por exemplo, as células do tipo N conseguem performar melhor justamente por conta do fluxo ser otimizado. Tá? Então, seria mais uma questão de organização, de melhor reorganização de elétrons e redução de resistividade interna do material. Tá? E aí, como consequência, a gente tem um fluxo otimizado. Maravilha.
O Beleza? Josiel perguntou se o material ia ser disponibilizado, o slide. Posso disponibilizar sim, posso passar para o Lucas aí, daí você compartilha aí com o Sim, pessoal. compartilha o Pode ser? PDF aqui com o pessoal que estiver na live. Beleza. Bom, tem outra questão que eu vi que você comentou aí sobre o coeficiente de temperatura, né? Que ele é menos afetado. Isso. Isso ajuda, né? Até para você fazer um string maior, né? Já que a temperatura Exato, não afeta exato. tanto. Você chegou a falar aí Exatamente. de... Deixa eu ver. Isso Acho aí. que a temperatura aqui de coeficiente de temperatura. Exato, porque acho que acredito que, como vocês saibam, né, a temperatura ela é um fator muito importante ali na hora de você analisar a sua instalação. Então, se você tem coeficientes mais a menos, né, que sofrem menos com a interferência da temperatura, por exemplo, a tensão de circuito aberto, assim como o Lucas falou, você consegue agregar mais módulos em série, né? Porque quando a temperatura reduz, a VOC do módulo aumenta. Isso. Então, ela vai aumentar menos conforme a temperatura cai. Tá? Então, a gente consegue ter esse ganho também de strings mais longas. A Perfeito. Isso é depender muito aí do bom. lugar de instalação. Uhum. Pois é, só vantagem, né, pessoal? Só Só agora vantagem, começar a comprar, sempre porque na frente aqui a são JA. muitos ganhos, né? A JA veio aí com essa tecnologia nova para arrebentar aí no mercado. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, pessoal. Não tenham vergonha. Mas, ó, eu vou deixar aberto aqui no último slide também, que tem o meu e-mail e o meu celular. E aí, pessoal, se caso surjam dúvidas aí ao longo do processo, ou também relacionados a outros temas, fiquem à vontade de entrar em contato aqui. Show de bola. Muito bom. Jennifer falou que foi muito enriquecedor o conteúdo. Valeu, Jennifer. Obrigado. Show. Obrigada. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais dúvida, a gente vai finalizar por aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Aí, valeu, Anderson. Então a gente vai finalizar por aqui. E aí, qualquer dúvida pode ficar à vontade para perguntar, tanto no suporte quanto no contato aí que a Marina passou. E a gente vai estar disponível aí para tirar dúvida e falar aí. E só um comentário também a fazer que eu lembrei agora que o preço, né, desse módulo ele não é tão diferente do preço normal do P-Type. Então, se você está na dúvida de qual módulo comprar, vale a pena você investir no N-Type, né, que é uma tecnologia nova, como a gente viu aí, com diversas vantagens e o preço é praticamente o mesmo. Então, a redução aí do custo nivelado de energia também vale a pena também você investir nisso, né, para poder ter esse custo menor aí de operação e manutenção da usina. Então, sem dúvida, só vantagens. Aí alguém perguntou aqui, ó, sim, mas qual a diferença nos custos? Foi exatamente o que eu falei, né? É basicamente o mesmo custo, né, dos módulos, sabe? Eles não vieram com um valor muito mais alto, né, como a gente pensava, veio com um custo parecido do módulo P-Type. Então, não tem por que não investir nele, né? Se você for comparar. Mas quem quiser saber o preço exato, é só perguntar o seu vendedor aí, o seu consultor comercial, que ele vai te passar direitinho o valor correto, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada aí também, Win, pela parceria de sempre. Valeu, Marina. Qualquer coisa a gente está aqui. E obrigada pela atenção aí, todo mundo. Perfeito. Muito boa apresentação. Obrigado aí, Marina. Espero que a gente possa fazer mais Sim, com webinars aí. certeza, com certeza. Vamos ver aí os principais temas para a gente continuar aí, que é muito enriquecedor, né, para o pessoal. Show. Boa Valeu, semana valeu. aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí pela presença. Até mais. Tchau, tchau.